Olá, turma da primeira série. Olha eu aqui, professora Marla. Vamos geografar. E de forma remota a gente segue os nossos conteúdos devido ao isolamento social, mas isso não vai impedir de buscarmos os conhecimentos e aprofundar nos estudos. Então, todos juntos agora no capítulo 3, que o nosso tema é a linguagem dos mapas. E a gente tem como objetivo entender como é a linguagem dos mapas, para que ela serve e reconhecer também os principais tipos de projeções cartográficas. Essa é a nossa primeira aula. Depois a gente vai aprimorar mais conteúdos e algumas atividades também no nosso plural. Pois vamos lá. Projeção cartográfica. O que são projeções cartográficas? Para que servem essas projeções? Ou seja, os sistemas de projeções cartográficas, eles foram desenvolvidos para dar solução ao problema de transferência de uma imagem da superfície curva da esfera terrestre para um plano, o que vem acarretar até algumas deformações. E em conceito básico, projeção cartográfica é a forma pelo qual uma superfície esférica, no caso a Terra, é representada no plano, ou seja, no mapa. E existem alguns tipos de projeções, que é a plana, a cilíndrica e a cônica. Tá? A projeção cilíndrica, ou seja, os paralelos e os meridianos, são projetados na superfície de um cilindro, o qual ele é planificado. Essas projeções cilíndricas, elas chegam a provocar algumas deformações nas áreas localizadas mais próximas aos polos, Polo Norte e Polo Sul. Na projeção de Robson, que nessa projeção os meridianos eles aparecem já em linhas curvas, ou seja, elípticas, e os paralelos em linhas retas. A projeção cônica, essa projeção mostra os paralelos circulares, enquanto os meridianos são vistos como retas radiais, todas com origem em um único só ponto. A projeção azimutal. A superfície da Terra é projetada sobre um plano a partir de uma determinada região. Os meridianos nessa projeção são vistos como linhas divergentes, partindo do centro do mapa, enquanto os paralelos são apresentados como círculos concêntricos, como centro no ponto de onde parte essa projeção. Essa projeção azimutal, inclusive, a gente costuma usar como exemplo a Organização das Nações Unidas, porque ela consegue apresentar um ponto ligando todas as nações do mundo. Projeção de Mercator. A projeção cilíndrica conforme mais conhecida e desenvolvida no século XVI pelo matemático e cartógrafo holandês Gerard Kremlin, 1512-1549, e inclusive ele usava o codinome Mercator. Seus mapas eram muito usados pelos navegadores europeus. Essa projeção distorce a área dos continentes, mas mantém correta a relação do seu contorno. Tá? Então, ela é a que mais se aproxima de preservar a forma do planeta Terra, que é a projeção de Mercator. Existe também a projeção de Peters. Essa projeção de Peters é chamada de uma projeção cilíndrica equivalente. Ela foi desenvolvida pelo alemão Arno Peters, divulgada em 1973. Essa projeção ela distorce a forma dos continentes, mas mantém corretas relações entre suas áreas. Tá? E temos a projeção descontínua de Good e a projeção de Haithoff. A projeção descontínua é um tipo diferenciado de projeção. Inclusive, em seu mapa, eu costumo até dizer que ela parece a letra do M, né? O M de Tia Marla aí. Foi idealizada pelo professor estadunidense Paul Good, que tinha a única finalidade que era mostrar a equivalência das massas continentais e oceânicas. E, por fim, a projeção de Haithoff, também chamada equivalente, pois mantém a equivalência em detrimento da forma elíptica. Tá? Mas tem algumas projeções, que tipo essa de Haithoff, que ela distorce totalmente as formas continentais, especialmente nas suas extremidades. Nós vamos ficar por aqui, nós vamos prosseguir na nossa plataforma plural. Lá a gente vai fazer o nosso tira dúvida e responder a primeira parte de atividade. Eu aguardo todos. Tá? Um grande abraço, muitas saudades, mas até passar esse período a gente vai manter o nosso processo de estudo dessa forma. Beijos.